Esse é um vídeo bônus que foi feito exclusivamente para você que já vem acompanhando todas as nossas aulas. Normalmente essa edição, esse tutorial é feito na aula presencial e eu resolvi trazê-lo para que vocês tenham uma ideia de como pode ser aplicado diversos recursos a uma única foto. Essa foto foi tirada num estúdio, a modelo não está maquiada, como é possível visualizar, e nós vamos tentar maquiá-la digitalmente, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é trocar a coloração da boca dela. Para tal, usaremos o mesmo recurso já aprendido. Primeiro iremos fazer uma seleção, pode ser com uma difusão suave de 5. Faremos uma seleção em volta de toda a boca dela. Não existe problema em fazer uma seleção maior do que o normal, porque posteriormente nós iremos apagar esses traços errôneos que estiverem na foto. Vou dar aqui um Command C ou Ctrl C e depois um Command V ou Ctrl V. Eu poderia dar um Ctrl J ou Command J que daria no mesmo. Posteriormente, Command U ou Ctrl U e teremos aí a matiz saturação. Com ela, modificarei a coloração da boca, tá? E não só modificarei essa coloração, como modificarei também a saturação da boca. Reparem que automaticamente, ao alterar a saturação, temos uma tonalidade muito mais forte em relação à boca, como se ela tivesse mesmo com o batom. Vamos clicar em OK e vamos reparar que a foto parece que o batom foi bem borrado. Então, nós iremos utilizar a ferramenta borracha com um esfumaçamento, o tamanho dela será um tamanho menor, tá vendo? Um tamanho pequeno, e com a dureza de 0, para que ela fique esfumaçada. E daí, a gente começa aqui a limpar o excesso de batom em volta da boca dela. Pronto. Ao terminar, podemos reparar que existem algumas pequenas imperfeições. Dentre as imperfeições que nós temos, inclusive, foi os dentes dela, eles ficaram junto com a troca de coloração. Então, nós precisamos diminuir esse pincel e apagar o dente que foi também trocado, a coloração dele. Inclusive, se ao ver que foi retirado essa coloração, os dentes eles ficaram meio amarelados. Então, vou manter a opção que estava antes, dei um Ctrl Z aqui, ou como dizer, porque assim ele não parece tão amarelado, até ficou um resultado bom. Porém, existem algumas imperfeiçõezinhas em volta da boca. Para resolver isso, nós viremos aqui na ferramenta carimbo, e aí, como também já foi utilizada, seguraremos a tecla Alt, e aí combinaremos parte do que existe ao lado para que ela fique ok, para que a boca fique direita, para que ela não tenha esses pequenos defeitos. Caso a alteração não tenha ficado muito boa, nós podemos também desfazer e utilizar, como já conhecemos, uma outra ferramenta, que é essa ferramenta de correção aqui, ó. Acredito que agora vai ficar muito melhor do que estava anteriormente. Puxo para cá para baixo e solto e tá lá. O resultado é muito melhor. O efeito ruim que estava na foto, ele se perdeu, não tem mais, e aí a boca ela ficou mais bem acabada. É claro que está bem forte esse efeito, então eu vou diminuir um pouco a opacidade para que não fique nada muito superficial. Utilizaremos mais duas ferramentas para finalizar, dar um acabamento nesse batom. A primeira ferramenta, nós viremos aqui na ferramenta pincel, diminuiremos o tamanho desse pincel, que está com um tamanho grande, então diminuiremos para um tamanho menor, ok? E aí, eu vou clicar aqui nessa ferramenta de foreground para poder pegar uma tonalidade escura da boca dela. Vou clicar em OK, ó, vocês vão notar que automaticamente ele pegou, ao clicar com o conta-gotas, ele pegou essa coloração que está aqui descrita, essa cor, e clico em OK. E aí eu vou criar uma camada vazia, ao clicar aqui, ó, ele cria uma camada nova. E depois de criar essa camada vazia, eu vou contornar com a mão livre em volta de toda a boca dela. Não precisa se preocupar com forma, é claro que não é para fazer nenhuma reta, mas
estou contornando a boca dela completamente e vou passar também aqui na parte de baixo. Passei na parte do lábio superior e agora estou passando no lábio inferior. Ao finalizar, temos um desenho de uma linha em volta de toda a boca dela. Para suavizar esse efeito, viramos aqui na setinha para baixo, aqui no Background, no Blend Mode, né? E na opção normal, modificaremos para a opção sobrepor. Podemos também modificar para a opção multiplicação, só que aí está ficando bem escuro, tá vendo? Em multiplicação, teríamos que diminuir bastante essa opacidade, porque a intenção aqui é só dar um efeito em torno do contorno do lábio. Podemos utilizar tanto a multiplicação quanto a opção sobrepor. Notem que a opção sobrepor, ela dá uma delineação, um delineado melhor para o lábio. Se eu retirar, vocês vão ver o efeito. Se eu colocar, vocês vão ver que o efeito está bem inserido dentro do contexto. É sempre bom lembrar que essa foto está aumentada em 400%. Se nós diminuirmos a foto e mantivermos no tamanho dela real, notem, não aparece muito esse contorno. O contorno está aparecendo muito, ó. Quando eu tiro, ele aparece. Quando eu coloco, ele também aparece, mas vocês veem que ele está com um efeito suavizado. Não tem nada aqui demarcado muito, então não dá essa impressão de falsidade, de que não foi feito isso, de que não é um batom, de que é um batom feito digitalmente. Ok? Para continuar esse trabalho, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar, segurar a tecla Ctrl ou Command e clicar na miniatura da boca. A miniatura é o desenho que aparece na camada da boca. Inclusive é importante que tudo que seja feito seja modificado o nome. Então, por exemplo, essa camada aqui, ao invés de camada 1, vou colocar a camada boca. E essa camada aqui, delineador da boca. Pronto. Depois de fazer isso, o que nós vamos fazer? Ainda com a ferramenta no plano de fundo, vou clicar aqui nessa ferramenta aqui, criar nova camada, e vou utilizar um efeito também já conhecido por nós, de níveis. Esses níveis, eles vão alterar a tonalidade. Notem que conforme eu mexo, ele muda a tonalidade da boca. Caso você não esteja conseguindo enxergar bem essa tonalidade, porque provavelmente vai ter uma certa dificuldade para poder enxergar isso, porque nós estamos aplicando diretamente o efeito sobre a boca. Caso eu tire, ó, você percebe que a boca ficou com o efeito mais metalizado. Ó. Quando eu puxo a camada para cima, a gente consegue enxergar essa metalização da boca. Ó. Eu posso diminuir e aumentar, e deixar um pouco mais escurecido. Okay? A ideia aqui sempre é priorizar um efeito simples, ou seja, que não pareça que foi feito digitalmente. Então, ó, sempre mantendo um grau de simplicidade, para que não se perceba que foi feito isso com um programa, com software. Bom, agora nós temos o nível, nós temos o contorno e nós temos a cor da boca. Olha a diferença que já deu nessa cor dessa boca. Outro item que nós vamos mexer agora será nos olhos dela. Os olhos são muito bonitos, porém nós podemos dar uma ênfase nessa tonalidade de cor dos olhos. Como? Com essa ferramenta aqui de seleção, o letreiro elíptico, nós selecionamos primeiramente um dos olhos. Lembrando que se nós selecionarmos uma área branca ou preta, não existe problema. A pálpebra é a que pode ocasionar algum problema. E aí selecionamos também o outro olho segurando o shift, ok? É necessário que o shift seja segurado, porque caso você não segure o shift, você não vai conseguir ter a seleção dos dois lados, dos dois olhos. Vou voltar para o plano de fundo. Tem que voltar para o plano de fundo, porque essas camadas aqui, elas têm a ver com o plano de fundo. Não adianta eu tentar fazer isso com a camada da boca, porque a camada da boca é outra. Então, voltei aqui para a camada de plano de fundo, vou vir aqui novamente no ajuste da cor, e aí dessa vez eu vou utilizar a ferramenta brilho contraste sobre os olhos. Então, notem, ao aumentar o brilho,
eu tenho uma tonalização dos olhos e ao aumentar o contraste, eu tenho um contraste sobre os olhos dela. Então, notem. Um efeito que eu também posso aproveitar para fazer, toda vez que nós fazemos um efeito, nós podemos segurar o Command e clicar sobre o item, que ele automaticamente seleciona a área que já estava selecionada anteriormente. Outro item que eu posso fazer também, que nós já conhecemos, é a vibratilidade. Com a vibratilidade, nós podemos aumentar a vibratilidade, né? Notem que todos esses pigmentos coloridos dos olhos dela, meio na tonalidade de amarelo, eles saltam, eles se ressaltam, e eu aumento a saturação também, para que os olhos fiquem mais chamativos. Nós podemos puxar essa camada para cima, e aí nós vemos que, se eu tirar os dois efeitos que acabaram de ser feitos, olha só como é que ficam os olhos. Tirei o primeiro efeito, tirei o segundo efeito. Então, olha, coloquei novamente o primeiro efeito, já dá para ver uma profundidade maior nos olhos, e coloquei o segundo efeito, já dá para ver uma coloração maior nos olhos. Notem que quando eu diminuo, olha só a cor que os olhos ficaram. Olha como é que os olhos estão muito mais vívidos do que eles estavam anteriormente. Depois de fazer isso, nós vamos fazer agora uma utilização de melhoria nessas sobrancelhas. As sobrancelhas dela estão feitas, porém, elas podem ficar mais marcadas. Como? Vamos até a ferramenta de seleção, laço, e vamos selecionar as sobrancelhas. Sem problema, elas podem ser selecionadas de qualquer forma mesmo, da maneira que eu estou fazendo aqui. Você pode fazer essa seleção. Ela não precisa estar muito demarcada. Lembrando que existe uma difusão de 5 pixels aqui. Essa difusão ela faz com que a seleção não fique marcada, ela fica difusa, ela fica com uma seleção esfumaçada. E depois de fazer essa seleção, lembrando que eu sempre posso tirar a seleção, ok? Aqui eu peguei um pouquinho do cabelo, eu posso segurar o Alt e tirar um pouco da seleção sem problema nenhum. Depois de fazer isso, vou vir aqui novamente na ferramenta de camadas e dessa vez vou inserir níveis, novamente níveis, só que dessa vez na sobrancelha. Vou aumentar um pouquinho aqui essa guia para que vocês possam visualizar ela melhor. E aí eu puxo. Olha, notem, olha o que aconteceu só de puxar da esquerda para a direita e colocar o item 25. Olha como é que era antes e como que ficou a sobrancelha muito demarcada, muito mais demarcada, como se ela tivesse realmente sido feita. Então, aos poucos, vocês notam que nós estamos mexendo em toda a estrutura do rosto, como se fosse mesmo uma maquiagem que fosse feita. Vamos aplicar agora um esfumaçamento lateral, para que esse rosto fique um pouco mais sombreado. Para fazer isso é muito simples, basta que nós venhamos aqui em uma nova camada, e com essa camada visualizada, vamos aqui na opção, no Blend Mode, até a opção Multiplicação, e vamos diminuir a sua opacidade, e vamos até a ferramenta de pincel. Vamos aumentar o tamanho desse pincel, deixar a dureza em 0 mesmo. Vamos aumentar o tamanho desse pincel. E vamos escolher a coloração preta. Para isso, basta apertar a tecla D do teclado e ele reseta as cores. Depois nós vamos vir aqui e vamos pintar essa área aqui de preto, de escuro. Ao pintar, você vai notar que o rosto dela ficou bem escurecido. Só que eu vou dar aqui um aspecto suave. E o que eu estou fazendo? Eu vou diminuir um pouco mais a sua opacidade. Então, notem. Houve uma profundidade. Ok? Para que é feito isso? Para que a gente ganhe. O rosto dela é um rosto bem arredondado. Com esse efeito, a gente consegue fazer com que o rosto fique num formato mais esticado, né? A gente tira esse arredondamento do rosto dela. Uma coisa que é muito perguntada, muitos alunos perguntam, é com relação à tatuagem. Então, vou aproveitar esse tutorial e vou inserir uma tatuagem. Vou aqui abrir um dos documentos recentes. Tenho aqui uma foto de uma tatuagem. Essa tatuagem será aberta. E é bem simples de tirar. Notem que é uma tatuagem real, é uma foto de uma tatuagem real. Eu só simplesmente vou vir aqui,
vou fazer uma seleção em volta. Ó, aqui eu não quero ter difusão, quero que a difusão seja 0. Então, eu vou fazer uma seleção em volta disso aqui, uma tatuagem de rena, e aí eu vou selecionar somente a área da tatuagem, vou fazer uma seleção rápida aqui, porque depois eu posso recortar de forma melhor isso. Fiz a seleção, dei um Ctrl C ou Command C, volto para minha camada, dou um Command V ou Ctrl V. Se vocês notarem, a foto ela foi inserida, mas ela ainda tem alguns detalhes que precisam ser mexidos, né? Então eu posso aumentar aqui essa ferramenta e aos pouquinhos ir apagando esses detalhes aqui que existem do contorno que existia na foto anterior. Eu não preciso me preocupar muito com os detalhes, porque os detalhes vão ser alterados depois. Então eu só faço um contorno aqui, tiro essa parte grossa aqui do contorno, sem problema. Puxo, ó, com a ferramenta mover, puxo a foto para que eu possa continuar esse apagamento do contorno. E agora vem o pulo do gato. Se vocês notarem, ó, eu estou com uma boca aqui solta. Por quê? Porque essa camada da tatuagem ela ficou muito lá embaixo, então a boca ficou por cima. Então eu vou vir aqui. Vocês podem notar que esse item aqui da tatu, ela está muito grande. Então eu vou vir, segurar o Shift, vou vir aqui pela diagonal e vou diminuir, porque nós não precisamos que ela fique, né, numa totalidade tão grande assim. É bom prestar atenção para ver se ela está aqui proporcional, ok? Porque isso é muito importante. E vou apertar Enter para que ele aceite. Agora eu vou tirar todo esse item aqui que eu não quero. Como? Venho na ferramenta Selecionar, Intervalo de Cores, e clico aqui e depois aumento o grau de seleção. Vou pegar um grau de seleção alto aqui e vou clicar em OK. Depois de fazer isso, vocês vão notar que praticamente toda a área da pele ela foi selecionada. Vou apertar Delete, ó, algumas vezes, umas 3 vezes e pronto. Não tem mais nenhuma pele, só tem a tatu aí. Vou girá-la, vou aproveitar aqui a ferramenta de seleção, vou girá-la. E vou posicionar exatamente no braço da modelo. Agora, eu queria chamar a atenção para um efeito que super resolve aqui o meu problema. Se vocês repararem, a tatu ela era numa mão, ela não era no braço. E para consertar isso aqui, é bem simples. Não tem dificuldade nenhuma. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui na opção Deformar, e aí cada item desse eu posso puxar, ó, e aí eu deformo para que ela fique exatamente na posição que eu quero. Então eu puxo ela para cá, puxo para cá. Então, conforme eu vou puxando, ela vai se adequando à área que eu quero, à área do braço que eu quero. Pronto. Adequei a tatuagem, a área que me interessava. E agora vem, inclusive, o pulo do gato. As pessoas acham que essa já é a tatuagem pronta, quando na verdade ela não é. Ela é só uma área de seleção. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, essa tonalidade não é a tonalidade que seria real de uma tatuagem. Então eu venho até a ferramenta, o item, né, o botão Command, clico em miniatura, e aí seleciono toda a área do braço dela, vou até o plano de fundo e dou um Command J para ele copiar essa área.
trago para cima, ó, ele está aqui. E agora sim, novamente no Blend Mode, eu tenho diversas opções, ó, e justamente a opção de multiplicação para escurecer a tonalidade do braço. E aí sim, diminuo um pouco a opacidade e tenho aí a tatuagem inserida no corpo dela. Eu posso, para poder consertar aqui o detalhe do desenho, eu posso aproveitar, pegar essa mesma tonalidade com a ferramenta pincel, eu pego a tonalidade que já está inserida e só conserto um pedacinho do desenho. Tá lá. Lembrando sempre, a foto original é essa aqui, em 100%. Não fiquem preocupados quando uma foto estiver estourando ou quando o item estiver estourando em 400%, em 300%. Porque esse item ele não é a foto original. A foto original é somente quando nós temos o 100%, ok? E agora, o último item que nós faremos nessa foto é o cabelo dela. Ou seja, vou vir aqui no plano de fundo, vou selecionar, lembrando, essa seleção não é preocupante, você não precisa selecionar numa área corretinha, você pode fazer exatamente o que você fez com a boca. Nós vamos fazer uma seleção aqui meio que por alto do cabelo dela, e depois de fazer essa seleção do cabelo, ó, nós vamos pegar... Ah, mas está pegando o fundo, não tem problema nenhum pegar o fundo, ok? Nós depois vamos limpar toda essa área. E ao finalizar a seleção, vamos chegar aqui no plano de fundo. Novamente vamos dar um Command J ou Ctrl J e puxar essa camada lá para cima, porque ela vai ser uma camada que vai ficar... Vai ser a primeira camada, né? Lembrando que é sempre bom, como já falei, nomear as camadas, né? E aí eu acabei não nomeando, essa camada que eu acabei subindo foi a camada do efeito do rosto. Vou voltar aqui, essa aqui é a camada do cabelo, então vou escrever aqui cabelo. Vou puxar essa camada para cima. E novamente, da mesma forma que eu fiz com a boca, eu vou dar um Command U ou Ctrl U. E aqui, no Matiz Saturação, eu vou alterar a tonalidade do cabelo, lembrando que isso não pode ser uma tonalidade muito diferente, tá? Tem que ser uma tonalidade meio que faça com que o efeito fique parecendo real, ou o mais real possível. Para tal, eu vou diminuir a saturação para não ficar muito estourado, para que o cabelo fique com uma tonalidade mais real. E pronto, aí você vai falar, ah, mas tem uns detalhes. Sim, para que isso não fique, a gente precisa vir aqui na ferramenta borracha e ir apagando esses detalhes. Eu aconselho que a gente aumente a visualização para a gente poder enxergar bem e vá apagando esses detalhes. Então é só você aumentando a visualização, vendo onde tem um detalhe ou outro que você pode retirar. Ó. Aqui na mão, se você reparar, a mão está muito colorida. A gente vai tirando esses detalhezinhos, a parte do ombro dela. Agora, o grosso mesmo, essa parte aqui eu não preciso mexer. Eu até mexi demais, ó. Tem que tentar ao máximo não mexer muito, porque não precisa, ok? E aí pronto. Depois eu diminuo a visualização e nota, ela agora está loura. É óbvio que eu vou dar uma diminuída na opacidade para que ela tenha uma tonalidade mais suave. Eu sempre falo isso, para fazer o efeito, para ficar bom, tem que ficar suave, não pode ficar uma coisa muito forçada. E tá lá, a cor do cabelo dela era essa e ficou assim. É bom sempre fazer isso antes e depois, vocês estão vendo? Ó, tem algumas coisas aqui que ainda tem que tirar. Então vou aumentar aqui e vou tirar só essa parte aqui que não era para estar, ó, porque ele quando você faz esse efeito, ele também pega o fundo.
Então o fundo a gente não quer que troque de cor, né? E aí para isso eu vou apagando. Então vou fazer um antes e depois de novo. Olha lá. Agora vocês veem que só o cabelo mesmo foi modificado. Bom, o mais legal disso tudo, de fazer um trabalho como esse, é nós vermos o antes e o depois. Para vermos o antes e o depois, eu vou ter que vir aqui na ferramenta plano de fundo e vou ter que duplicá-la. Vou dar um comando J ou Ctrl J. Ele duplicou essa camada e eu vou puxar essa camada lá para cima. Depois que eu puxei para cima, vou soltar. Então, olha, a foto ela era assim e ela ficou assim. Viram a diferença? Isso se chama maquiagem digital. Bom, espero que tenham gostado. Esse vídeo é um pouco maior, mas é um vídeo que tinha necessidade de ser maior para demonstrar todo o potencial das ferramentas que já foram apresentadas e ensinadas. Espero que vocês tenham gostado desse bônus e até a próxima.